Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e é com grande alegria e gratidão a Deus que chego até você através deste vídeo do nosso canal Road to Bloom 808 e também das redes sociais, no Facebook, no YouTube, e agradeço a Deus a sua vida e você assistir, acompanhar o nosso trabalho. Assistindo à televisão, as notícias sobre vacina, sobre o andamento da Covid, melhorou, piorou, fecha comércio, abre comércio, fecha escola, abre escola, justiça proíbe abrir escola. E eu fiquei prestando atenção que todo mundo que vai falar, seja cientista, seja médico, seja político, prefeito, governador, deputado, senador, seja do judiciário, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, Supremo Tribunal Federal, né, do Poder Executivo, médicos dos centros de contingência aí, que acompanham, dos comitês, das prefeituras, todo mundo fala. E parece que a palavra deles é a verdade absoluta, né? Eu costumo dizer que é uma palavra elevada a um tom de absoluto, elas são absolutizadas e são inquestionáveis, elas são quase que dogmáticas. É para a gente acreditar sem pensar, sem refletir, sem discutir, sem questionar. E aí eu fiquei diante da diversidade, né, de palavras e diante até do paradoxo, né, das diferenças gritantes entre uma e outra. E eu fiquei me perguntando, na palavra de quem você se fia? E o se fia aqui é do verbo fiar, ou seja, na palavra de quem você se baseia? Na palavra de quem você confia? E lendo a Bíblia, eu me deparei com a expressão dos versos 49 a 51 do Salmo 119. Salmo 119, os versos 49 a 51, a Bíblia diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Neste Salmo 119, que é um poema de louvor a Deus pela palavra de Deus, ele é formado por uma série de blocos, né? São estrofes, digamos assim, são 22 estrofes, cada uma delas começando com uma letra do alfabeto grego. E este conjunto, essa estrofe, é a letra Zayin, no alfabeto hebraico, no Salmo 119. E o salmista vai colocando uma série de coisas, uma série de razões pelas quais ele louva a Deus pela sua palavra. E eu tomei para mim esses versos 49, 50 e 51 do Salmo 119, no sentido de que, se eu tenho que me fiar, se eu tenho que me basear em alguma palavra, só pode ser a palavra de Deus, essa palavra que é louvada, que é cantada em verso e prosa pelo salmista nesse Salmo 119. E o salmista nos aconselha a nos fiarmos na palavra de Deus. Por que razões? Eu identifiquei algumas razões e vou destacar aqui apenas 3 dessas razões nesse Salmo 49, 50 e 51 do Salmo 119. A primeira razão é porque a palavra de Deus dá esperança. A palavra de Deus dá esperança. Observe que logo no verso 49 o salmista diz: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança.
Esperança é o sentimento que permite ver o invisível. Esperança é um sentimento bom que motiva para o bem, porque ele gera confiança naquilo que é bom. Sempre que alguém diz que tem esperança, e sempre que você olhar o dicionário para buscar a definição do termo esperança, que é uma virtude cristã e que tem também este sentido. Esperança é algo que alimenta a sua fé, é algo que motiva o seu coração, que gera em você uma confiança positiva para aquilo que é bom. E não é a palavra de um governador, de um médico, de um cientista, de um político aventureiro que vai nos trazer esperança, inclusive e principalmente em relação à Covid-19. Somente a palavra de Deus nos dá esperança. Outra razão pela qual o salmista diz que nós devemos nos fiar, nos basearmos na palavra de Deus, é que ela dá consolo. Observe, ele diz no verso 50, este é o meu consolo no meu sofrimento. A palavra que deu esperança. E essa palavra, com a esperança que ela gera, é o que consola o coração do salmista no seu sofrimento. Consolar é aliviar a dor. Consolar é aliviar o sofrimento, é abrandar a aflição, seja com palavras, seja com um apoio, um abraço que está impossível de dar agora, um aperto de mão, ou, como diz o salmista, pelas promessas de Deus. Bom, as pessoas dizem que vai ficar tudo bem, as pessoas dizem que tudo vai se resolver, mas preste atenção comigo. Falaram que precisávamos ter uma vacina para resolver o nosso problema em relação à contaminação e à proliferação da Covid-19 que está matando gente. Glória a Deus, aleluia! A vacina está aí e nós já temos no Brasil 3 vacinas que foram analisadas pela Anvisa e estão autorizadas. Porém, ao mesmo tempo em que libera-se o uso emergencial das vacinas e começa a imunizar a população brasileira, eles vêm e dizem para a gente, você tem que continuar usando álcool gel, você tem que continuar usando máscara, você tem que continuar ficando em casa, vamos fechar o comércio. Ora, isso não é esperança, isso não é uma promessa, isso não consola o meu coração. Pelo contrário, eu conversava com a minha esposa esses dias em casa e falei, eu vou ficar aí uns 2, 3 dias sem ver notícia, porque o que a mídia está fazendo com a população brasileira e mundial é uma covardia, uma crueldade, uma verdadeira guerra psicológica em cima da Covid, como se nós não tivéssemos gente morrendo de câncer, não tivéssemos gente morrendo de AVC, de infarto do miocárdio, como se não tivesse gente assassinada pelas ruas, como se não tivesse gente atropelada, como se não tivesse dengue mais no Brasil, zika, chikungunya. Nenhuma das outras doenças agora são importantes e parece que não matam mais ninguém. Só a Covid é importante. Ora, tem alguma coisa errada. Ao invés de trazer um conforto para o meu coração, o que eles fazem é gerar ansiedade. E o salmista vai dizer que a palavra de Deus não faz isso com você, comigo, com ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus, nas promessas de Deus, traz consolo ao nosso coração. E aqui, este consolo, que é o alívio da dor, o alívio do sofrimento, o abrandamento das aflições, a partir das promessas de Deus, nós podemos entender e crer que a palavra de Deus nos presta auxílio para aliviar a nossa alma, as aflições do nosso ser.
Porque o salmista diz: no meu sofrimento, a tua palavra me dá consolo. Pois bem, temos que nos fiar, temos que nos basear na palavra de Deus, porque ela nos dá esperança, porque ela nos dá consolo. Mas também, o terceiro e último motivo que eu elenco aqui, é que a palavra de Deus é promessa de vida. A palavra de Deus é promessa de vida. Veja aí a segunda parte do verso 50. A tua promessa dá-me vida. Pode quem quiser rir de mim, verso 51, mas a afirmação do salmista é: não me desvio da tua lei, ou seja, não me desvio da tua palavra, porque ela me dá vida. A palavra de Deus é uma promessa de vida, mas ela é também a salvação daqueles que nela creem. E mesmo que a nossa vida humana no corpo venha a cessar, seja por um problema cardíaco, um AVC, um acidente, ou até mesmo pela Covid, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que ela nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Então nós não temos que ter medo no sentido de paralisar a nossa existência, de querer até dar um fim na própria vida, entrar num ciclo de autodestruição, porque está com medo, ficar aí atacado por fobias, síndromes do pânico e outras coisas mais, que na verdade abrem janelas, abrem brechas para Satanás entrar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa vida e realmente trazer destruição, que é muito pior do que qualquer sofrimento que possamos estar vendo na humanidade diante dessa situação da Covid-19. E a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer para nós, quando nós a obedecemos, ou seja, na linguagem do salmista, quando nós não nos desviamos dela, ela tem o poder de trazer para a gente o alívio, o conforto, ela tem o poder de trazer a esperança, mas ela também nos faz prosperar no nosso trabalho, no nosso caminho, na nossa vida. Lembra-se do que Deus disse a Josué, lá no capítulo 1, os versos 8 em diante? Presta atenção nisso. A palavra de Deus traz para a gente, inclusive, o livramento contra o ataque dos inimigos. E o pior de todos eles é Satanás, que gera, pelo pecado praticado, dando ouvidos a Satanás, a morte espiritual eterna. Mas a palavra de Deus tem o poder de trazer para nós a promessa de vida, a promessa de estarmos numa situação, numa condição melhor do que aquela que estamos, ou que a mídia pinta para nós, ou esse monte de palavra absolutizada, dogmatizada dos experts em Covid-19 tem feito com a gente. Tem tentado condicionar a nossa mente. Poderíamos dizer até que a palavra de Deus nos garante a certeza de uma terra prometida, ou seja, de um lugar melhor, uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Eu não estou dizendo que nós vamos sair aqui do nosso país, da nossa cidade, da nossa casa, para outro lugar. Eu estou querendo dizer que, baseado na promessa de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 12, os versos 1 e 7, baseado na promessa de Deus a Jacó, em Gênesis capítulo 28, os versos 10 a 18, a promessa de Deus a Moisés, repetindo as promessas anteriores em Êxodo capítulo 3, verso 8, e a confirmação dessa promessa em Levítico capítulo 20 e 24, nos leva
a esperança de vida eterna na glória celestial com Deus. E enquanto estivermos aqui nessa trajetória, mesmo que venham os sofrimentos, os problemas e as crises, a palavra de Deus nos dá conforto, nos dá alívio para prosseguirmos. Logo, a palavra na qual devemos nos fiar é tão somente a palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós podemos encontrar dessas promessas maravilhosas que estão postas aqui pelo salmista no Salmo 119, os versos 49 a 51. A esperança, e a Bíblia diz que a esperança não desaponta, o consolo de Deus em meio ao sofrimento, às dificuldades que enfrentamos, e a vida garantida pela promessa de Deus, seja pela cura de uma enfermidade aqui, agora, seja tão somente pela certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Se você tem dado ouvidos a qualquer palavra, de qualquer pessoa, de qualquer dita autoridade, mas se isso ainda tem gerado desespero, angústia, ansiedade no teu coração, o desafio para você, o desafio para mim, para nós, é abandonarmos tudo isso e nos fiarmos, confiarmos, nos basearmos tão somente, unicamente, exclusivamente na palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra viva e eficaz, a palavra que não volta vazia, a palavra que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Querido Deus e Pai, nos pomos diante do trono da Tua graça para interceder agora por aqueles que assistem esse vídeo, por aqueles que em nome de Jesus entenderam a mensagem e reconhecem a necessidade de tirar da mente e do coração toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação, por causa de palavras que temos ouvido na televisão, no rádio, que temos lido nos jornais, na internet, que são até contraditórias, não apenas a tua palavra, a tua verdade, mas a própria vida. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos fé, dá-nos coragem, para nos fiarmos tão somente na Tua palavra, a palavra de vida, a palavra poderosa, que quando sai da Tua boca não volta vazia, mas sempre faz a Tua vontade para o louvor da Tua glória. Pela Tua palavra, Deus, dá-nos esperança. Pela Tua palavra, consola o nosso coração. Pela Tua palavra, pela fé em Cristo Jesus, o Verbo vivo do Senhor, dá-nos vida eterna. Ó Deus, eu abençoo a esses queridos que nos assistem agora. Eu abençoo a família deles, a casa deles. Profetizo Tua bênção e Tua vitória sobre eles. E faço assim orando por fé, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.